Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Rio Pode Mais, o podcast da FEComércio RJ, instituição empenhada em ações que estimulem o turismo, gerem emprego e renda. E por isso apoia o projeto da tirolesa do Parque Bondinho Pão de Açúcar. E esse é o tema da nossa conversa. A gente vai conhecer detalhes desse projeto que vai ligar o Morro da Urca ao Pão de Açúcar, cerca de 750 metros, 755 metros para ser mais exato. E além, claro, da história também desse ponto turístico tão importante do Brasil. Mas há cerca de 2 meses o projeto foi embargado pela Justiça. Por isso é tão importante que você fique conosco e conheça os detalhes desse projeto. A gente vai falar de tudo, gente. Vai apresentar a projeção e, claro, a história também do Pão de Açúcar. E para isso, temos quem entende muito do tema, Tiago Gomes. Tema histórico, né? Realmente, a história eu estou caminhando. Mas, bom, e Mariana Procópio, todo mundo já conhece, jornalista. Quem que a gente trouxe para essa conversa? Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar, que está ali, o homem que está na luta pela tirolesa. Oi, Sandro. Oi, muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui na FEComércio, sabe, discutindo, trazendo um projeto, né, discutindo com a sociedade um projeto tão importante, projeto que realmente vai ser mais uma inflexão super positiva para o turismo do Rio. E como você bem disse, né, que vai gerar emprego, vai gerar distribuição de renda, vai trazer mais felicidade para o nosso povo. Acho que o mais importante de tudo desse podcast é a gente conhecer de fato o projeto e trazer, né, os reais impactos desse projeto que é tão importante, que está sendo tão falado. O Sandro trouxe imagens, uma apresentação que eu acho que vai ilustrar bastante, isso é importantíssima, que eu ainda não vi em outros lugares. O assunto gera, nesse fla-flu eterno que a gente vive desde sempre, mas agora ainda mais, gera muitas observações, muita falta de informação também, de um lado, de outro, enfim. Acho que é uma oportunidade de nós, inclusive, conhecermos mais o que será a tirolesa. Agora, me surpreende uma coisa, são 30 ou 35 instituições que assinaram junto com vocês pela tirolesa. Exatamente, é um aceno ao bom senso. No Rio de Janeiro, foram mais de 30 instituições que estão, sim, nos apoiando categoricamente, porque realmente um projeto como esse não são só 50 milhões de investimento que está sendo feito, mas é o que vai gerar de emprego. Somente empregos diretos são 52. Mas quando a gente pensa em toda a cadeia, imagina o impacto que as fotos, que não é uma tirolesa comum, vai ser uma viagem sensorial única, onde você vai descer do Pão de Açúcar para o Morro da Urca, planando sobre o tapete verde da Mata Atlântica, com a vista, né, com o relevo da cidade mais linda do mundo. Essas fotos, Mariana e Thiago, percorrerão os 4 cantos do mundo e com certeza trarão mais turistas para a cidade. E mais turistas para a cidade significa mais emprego, mais desenvolvimento social, econômico, mais escola, mais educação, mais felicidade para o nosso povo. É isso que esse projeto é tão bonito. Vamos rodar as imagens? Acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras e a gente tem essa oportunidade. Vai rodar, eu acho que a gente tem que ver, começando um pouco a história desse cartão postal. Serão 111 anos em outubro, Sandro? Exatamente. Essas fotos são de quando? Você tem ideia? Aquela volta aqui. Você sabe, Thiago? Sei. Essa daqui deve ser mais ou menos em torno de 1920, 1930, por aí. Ou bem no comecinho mesmo, 1912, que é quando inaugura. Esse foi um dos primeiros Esse foi o primeiro. Exatamente. Esse eu arrisco a falar que foi 1913. Foi quando a segunda linha que liga o Morro da Urca ao Pão de Açúcar foi inaugurada. E exatamente isso aqui. Essa foi a primeira cabine que nós tivemos. Essa cabine é uma cabine feita de madeira e por isso chama-se bondinho, porque ela se assemelhava ao bonde de Santa Teresa. Olha, gente. Por isso, bondinho. E era o seguinte, só cabiam 22 pessoas. Veio da Alemanha, foi um super investimento. Ninguém imaginava que isso daqui iria funcionar. Os cabos do bondinho subiram, não tinha drone, não tinha, né? O pessoal acredita que há 100 anos não tinha. Alpinistas subiram, inclusive Carregando os cabos, carregando imagina, os cabos. Foi uma engenharia absolutamente surreal. Você pega os jornais de época, não sei se o Sandro já teve essa curiosidade, é como se tivéssemos um contato de terceiro grau com o extraterrestre. Isso daí subindo.
e ainda tem algumas marcações daquela época. Exatamente, ainda tem lá marcações que nós preservamos ao máximo possível. Realmente é um projeto totalmente inovador. Imagina que há 113 anos, quando Augusto Ramos teve a visão, né, de trazer algo tão inovador, e não foi inovador para o Rio de Janeiro, para o Brasil, não, foi para o mundo. Afinal, só tinha naquela época um teleférico sendo fabricado que ele viu na Europa em operação. Ele falou, poxa, eu posso trazer aqui, ligar os morros, né, com cabos e levar as pessoas para verem a cidade de um ângulo totalmente diferente. Porque, como eu costumo falar, lá você dialoga com a cidade de uma maneira única. E é isso que faz o Pão de Açúcar ser único no mundo. E ele teve essa visão. Em 3 anos, Thiago, não sei se você sabe, Mariana também, ele pegou a aprovação, ele fez o projeto, mandou fabricar, ele não tinha o investimento necessário, ele vendeu cotas. Em 3 anos, ele trouxe mais de 300 alpinistas, como você falou, desde o primeiro parafuso até as engrenagens e os cabos foram subidos através de alpinismo. Quanto tempo de construção? Ao todo, 3 anos, desde a concepção até a execução. Realmente, ele é um inovador. A primeira parte, né? Depois tem primeira uma parte. segunda parte que vai ser um pouco mais à frente. O Augusto Ramos, que tem inclusive uma estátua dele, se não me engano, na primeira parada dos bondinhos, ele se endividou. Foi uma coisa assim, olha só, o cara botou o patrimônio dele em risco, E as pessoas só subiam ali com alpinismo, ou seja, ou caminhando, enfim, não era uma questão de fácil uma rota acesso. que estava ali, não. que era... né? O Pão de Açúcar, os bondinhos do Pão de Açúcar vão alterar a realidade do turismo, é um dos principais pontos de alteração do turismo do Rio de Janeiro, Qual foi sem o impacto dúvida. naquela época? Exatamente. Ele realmente, né, o bondinho do Pão de Açúcar introduziu o Brasil na rota turística internacional. Até então, o Brasil era um país lindo, exótico, todo mundo que vinha aqui gostava, porém, muito longe. Então, não fazia parte da rota turística. Com o advento do bondinho, as fotos rodaram os 4 cantos do mundo. E aí o Rio de Janeiro se tornou parada obrigatória dos grandes cruzeiros na época, depois até da aviação comercial. Porque é importante lembrar, desculpa, Mari, a gente está pegando esse contexto histórico, e depois você me conta se estiver também sendo muito professoral, hein, Sandro? Mas a gente tem ali na URCA uma exposição em 1908, que é uma exposição importante para o Brasil. Era muito comum na virada do século XIX, começo do século XX, a gente mostrar ao planeta. Chicago fazia isso, Paris fez isso, inclusive Torre Eiffel vai nascer de exposição, a montanha russa, a roda gigante vai nascer em Chicago em 1893 também por causa disso. A roda gigante do jeito que a gente conhece. O Rio de Janeiro fez 2 grandes exposições, 1908 e 1922. Só que é o seguinte, o bondinho, em 1912, ele já dá um pulo que depois, é claro que nós teríamos o Cristo, mas só na década de 30. Só na década de 30. Então, 20 anos era um reinado praticamente sozinho de demonstrar de cima o que nós hoje consideramos cidade maravilhosa. Agora, você acha que o projeto da tirolesa, a gente está fazendo um paralelo, não por acaso a gente começou falando desse histórico para falar sobre a tirolesa, que é o tema, tem o mesmo peso e pode produzir o mesmo impacto que a inauguração do bondinho produziu lá há mais de 110 anos? Que ótima pergunta que você fez. Eu tenho certeza que isso acontecerá. E eu vou dar aqui mais um dado importante. Não só em 1912, o Brasil foi inserido na Rota Turística Internacional, mas em 72 também, e com o doutor Cristóvão Leite de Castro também colocou todo o seu patrimônio em risco, que foi uma obra realmente muito vultuosa, e ninguém acreditava quando foi a troca dos sistemas. Só que os sistemas foi um projeto tão lindo que mudou, que à vista parece que só houve a mudança da cabine. Não, mas houve uma mudança de tecnologia muito grande. A cabine deixou de ser de bonde, do bondinho, que se assemelhava ao bonde de Santa Teresa, para ser uma cabine totalmente aberta com visão 360 graus. Que é mais parecida com a que a gente tem hoje. Que é da década de 70. Que era da década de 70, de 72. 72. Exatamente. Que também está em exposição lá, né? Também está em exposição. E essa cabine foi tão icônica no mundo, ganhou o prêmio de Turim, de design do ano, e trouxe o quê? 007 para filmar conosco. Foi depois dessa inauguração. Exatamente. De tão linda que era o design dessa cabine, que era único até então no mundo. A cena do 007 é demais. Não sei se você já viu, Mari. Ele come
o cabo do bondinho como se fosse uma bala Juquinha. Aquele o vilão, É, né? o vilão. O E, Jó. inclusive, é o seguinte, o Sandro provavelmente Jó, vai né? saber, mas teve uma negociação intrínseca com a administração Sim. que não queria essa filmagem porque parecia que o bondinho Era frágil? era frágil. O vilão come e o bondinho não cai, porque era uma Exatamente, negociação. Exatamente. Mas alteraram o roteiro? Olha, é tão importante isso que o Thiago traz mais uma vez, né? Algo tão interessante, que a cabine, ela até desliza no cabo, ela se choca contra a estação, porém a cabine sai intacta. E essa foi uma negociação mesmo feita com o Dr. Cristóvão. Ele falou, olha, tá ok, a cabine pode até deslizar, atingir a estação pode ser demolida, mas a cabine jamais, porque é o símbolo da segurança. E segurança é o que a gente entrega, né? São 110 anos de operação ininterrupta. Detalhe, não sei se vocês sabem, mas é o único teleférico do mundo que não fecha. Nós não fechamos. Mesmo quando fecha a visitação, ele segue em operação. Exatamente. Ele não fecha. Toda a manutenção é feita à noite. O que acontece com os teleféricos, pelo mundo afora, fecham 2, 3 meses para manutenção, normalmente. Nós não fechamos. Então, realmente, nós somos um exemplo de eficiência, né? De tecnologia, de engenharia. Né? Todo mundo, quando pensa em teleférico, pensa em França, Suíça, Áustria. Não. A referência, o benchmark está aqui no Do Rio. mundo. É carioca, é brasileira. A gente tem muito se orgulhar. E eu, como paulioca, um paulista de alma carioca, eu fico muito feliz. Você é de onde, São Paulo? Eu nasci em Santos. Como é que veio parar no Rio? Poxa, é uma boa pergunta. Eu tive a oportunidade de estudar no interior de São Paulo, depois fui para São Paulo, para a capital. Trabalhei em shopping centers, trabalhei em joalheria, na Tiffany's, e tive uma grande oportunidade de conhecer varejo, até a hora que me veio uma proposta muito interessante para vir aqui reposicionar um shopping do Rio de Janeiro, qual eu vim, me encantei pela cidade e 11 anos eu tenho minha felicidade inspirada aqui. É aqui que eu sou feliz, é aqui nessa cidade que eu adotei como minha e que eu fico emocionado de poder falar dela. Tá com os olhos marejados mesmo, hein? Você sabe que os bondinhos foram tão importantes para o turismo da cidade que cogitou que o Cristo fosse lá. Que o Cristo Redentor não fosse no Corcovado e fosse no Pão de Açúcar. Mas chegaram a um consenso depois que não seria a melhor localização, por N razões, tá? Para você ver o quanto que mudou o rumo do turismo a presença dos bondinhos. A gente tem, além das fotos históricas, também uma projeção, não é isso? Do projeto da tirolesa, que acho que é bacana a gente mostrar. Exatamente, temos para elucidar e deixar bastante claro, né? Na imagem superior, nós temos a situação anterior. Né? Que é atual. Que é atual. Na verdade, meio caminho, porque a obra já está 80% executada. E na parte inferior tem uma projeção, né? Feita com um computador, que mostra o que será esse novo advento da tirolesa. Mas a gente olha, tem pouca mudança, não? Quer dizer, exatamente. Vendo, A mudança ela é mínima. Você vem com uma plataforma que sai de trás ali do Pão de Açúcar. Ela está sobre, ela não apoia, ela flutua na rocha, com poucos pontos de contato. A pessoa entra numa área de pré-show, onde ali ela vai ter uma série de informações sobre o patrimônio cultural, que é o Rio de Janeiro, sobre o monumento natural, que é onde nós estamos inseridos, sobre segurança, e depois sim ela continua para colocar os seus equipamentos e fazer o seu voo de tirolesa. Né? Isso é inacreditavelmente lindo. E essa passarela tem uma angulação especial. Ela observa a acessibilidade plena. O que é acessibilidade plena? Ótima pergunta, Mariana. Acessibilidade plena é o seguinte. Atualmente, o Pão de Açúcar, qualquer pessoa com necessidades especiais, chega até o topo do Pão de Açúcar. Só que algumas vezes ele é obrigado a deixar o seu grupo, sua família, ir por um caminho secundário. Ou seja, pegar um elevador, um plano inclinado. Este projeto da tirolesa dará a oportunidade para a pessoa com deficiência, com prótese, com cadeirante, fazer todo o trajeto ao lado da sua família, dos seus amigos. Realmente isso é inclusão, isso é verdadeira inclusão. E esse é um dos pontos mais lindos desse projeto.
Tem outras fotos também, outras projeções? Sim, Mas, sim. mas A posso próxima? ficar ainda nessa aqui para tirar uma dúvida? Bom, a de baixo é com a projeção, em cima é como está, Sim, certo? sim. Repetindo. A mata foi mexida aonde aqui? Foram simplesmente, para todo esse projeto, 14 árvores foram suprimidas, sendo 9 exóticas, ou seja, 9 que deveriam ser realmente tiradas, e 5 são consideradas arboretas, são árvores naturais. Você pode ver aqui uma delas, essa daqui, mas isso aqui era uma árvore exótica. Foram 5 O que somente. significa ser uma árvore exótica? Árvores exóticas são árvores invasoras, árvores que não nasceram ali, mas que por algum motivo elas não pertencem àquele bioma, àquele ecossistema, e elas nasceram ali, se produziram ali. Desculpa, Mari, mas desses 80% que já está realizado, o que significa 80% aqui? 80% significa toda a preparação para essa sala aqui, que na verdade não há crescimento de área, né? É uma área que a gente já existia, que era a área onde chegava o bondinho em 1912, e o nivelamento de piso que nós estamos fazendo exatamente aqui, que é para dar a acessibilidade plena. Então, basicamente é isso que nós estamos fazendo com essa mudança. Entendi. E aí é lógico que a gente aproveita, né, e aproveita para tornar mais belo o nosso pão de açúcar. Então, todo esse postão aqui, que hoje em dia tem fiação, tem canos, tudo isso fica embutido, e a gente tem pedra aqui, ou seja, a gente limpa, né? Então traz uma beleza visual, uma suavidade para o nosso equipamento turístico muito lindo de se ver. Antes da gente passar para a próxima foto, o Thiago perguntou da questão da vegetação, e acho que é importante a gente aproveitar esse espaço, né, para tirar as dúvidas, para mostrar os detalhes reais do projeto, porque muito tem se falado. O Thiago perguntou da vegetação e muito tem se falado da rocha. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as intervenções de fato, o que aconteceram e o que está previsto acontecer. Isso é uma ótima pergunta, um ótimo ponto que você trouxe. O que houve simplesmente sendo o trabalho de nivelamento de 1/1000 de 1/1000 do volume total. E Ou não seja, é maneira de dizer, nada. não é figura de linguagem. Não, assim. não é não. É 1/1000 de 1/1000. Aqui, basicamente, nós estamos fazendo o rebaixo, né, dessa área aqui. Isso que está sendo feito. Quando você olha todo o pão de açúcar, é 1/1000 de 1/1000, ou seja, é nada. E quando você olha toda a paisagem cultural, que é declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, imagina que ela pega Niterói, pega os fortes, pega toda a Floresta da Tijuca, Morro dos Irmãos, ou seja, é uma área imensa. Eu não consigo nem quantificar. Se aqui é 1/1000 de 1/1000, imagina nessa área Dentro toda. desse contexto maior. Então, quando falam em tombamento, né, que a gente pode perder o título, né, de declaração de Patrimônio Mundial pela Unesco, desculpa, é só olhar a proporcionalidade e ver que isso não é. E detalhe, né, foram 2 anos e meio de licenciamento com todos os órgãos, sem exceção, aprovando essa intervenção em rocha. Então isso é muito importante deixar claro. Foram 2 anos e meio de muita discussão com o IFAM, com o RPH, com o SMAC, né, Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, todos os órgãos GeoRio participaram da aprovação. A GeoRio, que inclusive deu ok e tem um posicionamento contrário, né, ao da Justiça que embargou a obra. Não? Sem dúvida, sem dúvida. Todos os órgãos técnicos, né, seja da União ou seja do município, né, todos aprovaram unanimemente esse projeto. Quanto tempo de obra para esses 80%? Podemos colocar aí uns 9 meses. 9 meses. E uma vez resolvido esse impasse, para esses 20%, quanto tempo vocês demorariam? Eu acredito que mais 2, 3 meses nós finalizamos. O que eu gostaria de entender, eu realmente pesquisei bastante, mas não consegui entender por que em 9 meses não teve uma grita tão forte como está tendo agora. Em 9 meses as pessoas já sabiam o que iria ser feito, ou não? Exatamente. E algumas pessoas falam que houve sim uma dúvida que a sociedade civil não foi consultada. Não, hipótese alguma, a sociedade civil foi sim consultada. Através de vários mecanismos, né? Por exemplo, 2 conselhos que nós apresentamos. O primeiro é o Conselho do Monumento Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro,
que o RPH faz parte, e esse conselho é formado por membros da sociedade, jornalistas, historiadores, arquitetos, engenheiros, né? Nós nem sabemos quem são, e nós fizemos a apresentação para esse conselho. Esse conselho aprovou unanimemente esse projeto. Fizemos também para o Conselho do Monumento Natural, Consemona, no qual várias entidades, várias instituições civis têm assento. Nós tomamos o detalhe de fazer apresentações individuais para cada entidade, para cada membro representativo daquela entidade no conselho, antes de fazer a apresentação para o conselho formal. Ou seja, nós sim dialogamos com a sociedade, dialogamos com o poder público, né? Seja o órgão federal, o IFAM, seja os municipais, RPH, SMAC, SMDs, GeoRio. Ou seja, nós fomos muito abertos, muito transparentes, tanto que conseguimos a licença após mais de 2 anos e meio de diálogo. Tem outras projeções, vamos assistir? Você explicar um pouquinho para a gente, próximo? Essa daqui é uma projeção que exemplifica muito, né, o nosso cuidado, a nossa atenção, primeiro, com a paisagem. Então, se você olhar a foto de cima, é a foto anterior. E a de baixo é a foto de como ficará. Então, você vê, são pequenos detalhes, né, a mudança do corrimão, né, toda a proteção. Você vê que agora você vai utilizar vidros, né, transparentes, translúcidos, para dar fruição à admiração da paisagem. Aqui até o detalhe, né, de Safe Bird Protection nós estamos trazendo, ou seja, o cuidado para passarinho não bater e não se chocar. Detalhe, na foto de cima, quando dá o pôr do sol, é uma das áreas mais requisitadas de todo o parque. Na hora que você faz primeira, segunda, terceira camada de pessoas se avolumando ali para ver o pôr do sol, a quarta, quinta já não vê. Então nós tomamos o cuidado de fazer como se fosse uma arquibancada aqui, são 3 degraus, para que as pessoas possam sentar aqui, ou seja, dá mais acesso ainda às pessoas poderem ver o pôr do sol da cidade mais linda. Sem contar ainda a questão da acessibilidade, que para a gente é muito importante. Agora, há uma expectativa de aumento significativo no movimento de vocês? Então, isso é o que nós gostaríamos muito, mas não. E por que não? Né? Porque um projeto como esse, com a visibilidade desse, que vai trazer essa nova experiência para o parque, é naturalmente compreensível que as pessoas pensem, realmente haverá um aumento do fluxo. Mas não. Mariana, nós temos a limitação já dada, a limitação dos bondes. Eu não consigo aumentar uma pessoa a mais no bonde. Então, minha limitação máxima já está dada. O que acontece, a tirolesa é só uma alternativa singular de descida, do Pão de Açúcar para o Morro da Urca. Só que para você descer, você tem que subir. Então, eu tenho já o gargalo natural, né, meu limitador natural, que é o bonde. Partindo do Pão de Açúcar, mas aonde que vai chegar? Como é que vai ser essa descida, esse trajeto? Essa pergunta é ótima. Gostaria até de chamar aqui a próxima foto. Vai chegar aqui no canto direito, né? E realmente a gente ressignifica toda a chegada do Morro da Urca. Aqui vão ter 2 chegadas ressignificadas. A primeira, a da tirolesa, que a gente pode ver aqui no canto direito da foto da direita, as pessoas chegando ali, sendo recebidas. Mas como também a gente pode ver essa plataforma, que vai receber os mais de 200 mil pessoas. E afirmo, mais de 200 mil pessoas que visitam o Morro da Urca e que eles sobem a pé pela trilha do Morro da Urca. Olha, 200 mil pessoas por quanto tempo? Por ano. Por ano? Anualmente. Sobem ali São cerca de 6 milhões no Pão de Açúcar. Não, 6 milhões não. 1,6 milhão no Pão de Açúcar e 200 mil pela trilha, que é uma trilha, para quem não conhece, que é muito bacana. Ali vai pela pista Cláudio Coutinho, ali na Urca, circundando. Depois você sobe um pouquinho, uma trilha ali fácil relativamente, você não precisa de corda. Tem um número significativo de pessoas que chega até o Pão de Açúcar por aí. Exatamente. E atualmente, como que elas chegam? Elas chegam, se você olhar aqui pelo lado esquerdo, literalmente, né, por uma área totalmente secundária. E tem que dividir esse acesso com um trator, porque as pessoas não pensam, né? As pessoas não sabem. Mas para gerir um parque como esse, você precisa de água, você precisa de esgoto, você precisa de lixo, você precisa de comida, de bebida,
de materiais de higiene, materiais de manutenção. Como é que você faz para andar de um lado para o outro? Através de tratores. Até a gente subir aqui com o cargueiro, né? Que é o teleférico de cargas. Só que as pessoas têm que dividir esse acesso. Nós, com cuidado, com uma atenção, um projeto lindo, vamos fazer as pessoas, ao chegarem aqui, primeiro, terem um sanitário, terem um banheiro para se refrescar. Depois elas vão subir por essa plataforma, que é lindíssima, tudo com madeira Cumaru, madeira 100% certificada, selo FSC, entendeu? Um detalhe técnico, arquitetônico, de engenharia inacreditável, que vai trazer uma qualidade na chegada desses montanhistas, né? Eles vão se sentir realmente acolhidos. E é isso que nós trazemos, né? Experiências, não somente uma visita. E como é que vai ser a tirolesa, de fato, assim? Quer dizer, quando a gente pensa em tirolesa, a gente imagina aquela coisa bem, né, mais rústica, digamos assim, né? Segurando. De hotel fazenda? É, de hotel fazenda. Mas eu imagino, gente, não vai ser assim, né? Você não vai ter um apoio. Como é que vai ser? Não, essa é uma ótima pergunta. Eu queria só chamar a atenção mais um ponto aqui, que se a gente olhar aqui a foto da direita, a gente vê uma área, né, que ela vai ser de visitação. Mas se a gente olhar aqui na anterior, ela era uma área estritamente técnica, né? Então nós vamos também trazendo essa inovação, que é áreas que não eram de acesso ao público, agora o público terá acesso. Por quê? Na próxima imagem, a gente quer privilegiar a vista mais linda, que é a vista do maciço. Então, essa nova plataforma aqui é uma plataforma que já existe há mais de 100 anos, só que o público não tinha acesso. E o público vai começar a ter acesso. Daqui a admirar ainda mais o nosso querido e tão amado Pão de Açúcar. Respondendo sobre as cadeirinhas, né, realmente você vai descer super confortável numa cadeira. Com apoio sentado. Com apoio sentado, com um trolley. E eu posso te afirmar, Ariana, a descida daqui vai ser equivalente a você descer em um teleférico único, exclusivo para você. Dado o nível de conforto, dado o nível de segurança. Não é uma atividade radical? Em hipótese alguma. Isso está me lembrando, radical, está me lembrando o Stephen McPeak, que era um aventureiro, um equilibrista americano, que atravessou os cabos se equilibrando. Uma vara, de um lado tinha a bandeira dos Estados Unidos, isso é muito doido, e outra a bandeira do Brasil, está inclusive exposta lá no parque. Década de 70, 72, 78. E assim, foi um feito, né? Imagina só, um erro era o fim. Recentemente eu lembro que teve um de slackline, se eu não me engano, né? O pessoal do slackline que fez foi o francês, não foi isso? Eles fazem. Eu acho que foi sempre ali entre Babilônia e Urca, eles sempre fazem ali slackline. Realmente é uma atividade. Aí já é uma atividade. Mas aí não vai ser parecido com isso. Em hipótese alguma, e são atividades que nós não patrocinamos. São atividades ali. Falando em patrocínio, eu li em muitos fóruns sobre as boates ou possíveis boates no primeiro e no segundo pavimento, ou seja, tanto no Morro da Urca como no Pão de Açúcar. Isso é real, não é real? Isso vai rolar, não vai rolar? Que ótima pergunta. Isso é uma inverdade que estão fazendo. O que houve foi um pedido do IFAM e do RPH. Como eu falei, foram mais 2 anos e meio. 2 anos e meio de licenciamento, né, para obter as licenças, de várias reuniões. O projeto foi tomando uma beleza, seja por qualquer aspecto, arquitetônico, de engenharia, de sustentabilidade, de inclusão, que os técnicos do IFAM e do RPH pediram que a gente fizesse uma proposta de um estudo conceitual para um master plan, né, para um plano diretor para todo o nosso parque. Porque qual era a visão deles? Esse projeto da tirolesa vai ser de uma beleza tão grande que vai ficar desproporcional ao que a gente tem hoje no parque. Então a ideia qual era? Deixa eu propor um plano diretor que ao longo do tempo, em 15, 20 anos, traga uniformidade, traga a beleza desse projeto para todo o parque. Agora, eu posso te afirmar, Thiago e Mari, não haverá 1 metro quadrado de área comercial adicionada. E o que estão falando, utilizando de inverdades,
Esse projeto conceitual foram mais de 200 slides, foi uma apresentação, 200 slides foram entregues, tanto para o RPH quanto para o IFAM. Maldosamente pegaram uma imagem, que é uma simulação do Pão de Açúcar sem a vegetação, para a gente entender os fluxos. Estão falando que nós vamos desmatar o Pão de Açúcar, que a gente iria construir boates, discotecas, restaurantes lá. Já estão lá há décadas o que tem lá de restaurante. A gente não Nada tem mais vai ser adição crescido. de nenhum metro quadrado de área comercial. Pô, não tem como pensar no entretenimento, na história do Brasil, sem pensar no Noites Cariocas, no Morro da Urca. É impossível. Recentemente saiu uma pesquisa sobre o projeto da tirolesa, com relação a como é que a população do Rio de Janeiro vê esse projeto, né? Exatamente. Foi feita uma pesquisa, né, aqui no Rio de Janeiro, Instituto Datafolha, né, onde os cariocas foram entrevistados e 88%, afirmo, 88% dos cariocas, eles querem a tirolesa no Pão de Açúcar. Surpreendeu esse número? Muito, muito. É um número realmente muito alto. Você esperava quanto? Eu esperava 85. Eu esperava 88 também é número... quase 9 em 10 ali. Exatamente. Quase realmente. 9 pessoas em 10 se posicionam a favor da tirolesa. Exatamente. E agora, Bem, quais são, só para fechar, os próximos passos jurídicos? Quer dizer, há 2 meses está embargada, a gente viu agora por argumentos, detalhou o projeto, contra-argumentou ali os argumentos, né, para o embargo. O que acontece agora? Então, agora nós vamos ter que aguardar, né, o julgamento do agravo do embargo, né, que será possivelmente na segunda quinzena de setembro. Estamos muito positivos que vai ser concedido a gente essa liminar. Por quê? Porque nós temos todas as licenças, o rito foi observado, né? A população quer, ou seja, não há nenhum impedimento legal para que essa obra não seja concluída. Os órgãos aprovarem, né? É um rigor. Eu imagino, passei parte da minha vida profissional em instituições públicas, confio muito nos profissionais de instituições públicas. Quando se tem uma assinatura, né, é difícil contra-argumentar. Bem, Vamos esperar, aguardar, quem sabe o próximo podcast a gente não faz da tirolesa, descendo a tirolesa ali e a gente Nós noticiando. nós três descendo e vai ser realmente algo muito lindo esse projeto que vai, mais uma vez, ressignificar o turismo do Brasil. Né? Não vai ser só do Rio de Janeiro. Vai tem um realmente... vídeo mostrando essa descida? É a coisa mais linda. É a perspectiva de quem está descendo. Exatamente. Foi feita uma simulação com um drone, simulando a descida durante 50 segundos, que é o tempo médio de descida, e vai ser uma experiência única. Você e a natureza, você Deus, você e você. Qual é a altura? Quer dizer, Nós claro, vai sairíamos mudando. Sai de 400 metros, chegaremos em torno de 200 metros, e vai ser durante 50 segundos você planando sobre essa Mata Atlântica com a vista da cidade mais linda na sua frente. Sem celular, sem nada, sem ninguém falar com você, só você e a natureza. Realmente é uma experiência única. Nossa, incrível, gente. Esse vídeo já é tirar o fôlego, né? Aí, olha, parabéns ao Nossa, piloto do lindo. drone, porque também fez aí uma aventura bem feita, né? Fez, né? E o pouso no Morro da Urca. Realmente será essa experiência. Agora, essa experiência não vai repercutir nos 4 cantos do mundo? Mariana Procópio. Tiago Gomide, Sandro Chegamos Fernandes, assim ao muito final, obrigada. né? Ao final de mais um podcast super importante, um dos mais importantes, eu diria, porque é um podcast repleto de informação, de fato, informação verdadeira, de qualidade, que é a melhor maneira, né, da gente criar opinião, senso crítico, agora por um projeto tão importante para o Rio de Janeiro como a tirolesa. Portanto, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse tema. Quem sabe a gente não faz aí um podcast do Alto da Tirolesa. Obrigado pela Gostei vida. do desafio. Eu acho uma ótima ideia. Vamos fazer um podcast lá de cima. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando e trazendo essa novidade incrível para a nossa cidade, que nós todos amamos. Gente, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.